Boa tarde, meninos, tudo bem? Essa é a nossa aula número 2 e a gente vai dar continuidade sobre as mudanças ocorridas na Europa medieval. Eu não sei se vocês observaram que eu coloquei um arquivo em PDF na aula 1 para vocês acompanharem as aulas tanto dessa semana quanto da semana que vem. Nesse arquivo tem exatamente o que eu estou falando aqui para vocês, só que eu coloquei em PDF para ficar mais fácil para vocês consultarem depois. Tem algumas orientações onde vocês podem encontrar no livro de vocês algumas imagens que não saíram aqui nesse PowerPoint, tá? Nessa apresentação de slides, mas que vocês podem acompanhar lá, é o mesmo conteúdo, tá? E, inclusive, para quem está com o material impresso, é o material impresso enviado para vocês. Sobre esse conteúdo, então vamos lá, dando continuidade, que a gente já viu algumas mudanças aí, principalmente na questão da zona rural, né, que foram as inovações tecnológicas, o uso dos moinhos, a rotação trienal e assim por diante. E agora eu vou falar para vocês sobre a questão das feiras, como é que vai se dar esse renascimento comercial. Então vamos lá. Essas feiras, tá, vão ser itinerantes, ou seja, elas não vão ter um local fixo, elas vão migrar nas várias regiões da Europa, nas rotas comerciais, que está na segunda página do documento em PDF, tá? Então vamos lá, essas feiras vão durar entre 15 a 60 dias em cada local, tá? Em cada local, e elas vão trazer aí principalmente artigos de luxo e especiarias, tá ok? Então vamos lá. No material impresso e no material em PDF disponibilizado na aula 1, começa com o seguinte, falando sobre essas feiras. O grande número de mercadores circulando pelas rotas levou-os a fixar certos pontos do caminho para a realização de trocas comerciais, geralmente locais protegidos por um castelo ou então cruzamentos de rota. Ali os comerciantes se reuniam para negociar suas mercadorias durante um período determinado. Tais encontros recebiam os nomes de feiras. Sua importância foi imensa para o desenvolvimento do comércio da Baixa Idade Média. Eram eventos sazonais, criados por um edital de feira. Neste, o senhor local prometia proteção militar e policial ao participante, assegurava o funcionamento de um tribunal internacional para julgar os litígios. Em troca, reservava-se o direito de cobrar o imposto por cabeça, a captação, sobre todos que entrassem na feira, e os produtos que trocassem o solo lhe pertenciam por um direito costumeiro, tá? Nesse período também, a gente vai ter o surgimento dos banqueiros ou cambistas, tá? Então, vamos lá. A multiplicação das feiras vai levar a uma utilização das letras de câmbio. Originalmente, letras de feira era uma espécie de cheque do período, tá? Então, vamos lá. Papéis que valiam uma determinada importância e que podiam ser descontados por seu portador em outra cidade, tá? Então, vamos lá. Nesse período também, a grande quantidade de moedas que circulavam vai fazer com que esses cambistas, né, fizessem o intercâmbio, a troca dessas moedas, surgissem. Então, vamos lá. O desenvolvimento dessas atividades comerciais das feiras foi fundamental para a introdução da moeda como base de troca, compra e venda de mercadorias. Esse já é um texto do professor Leandro Carvalho no site Mundo Educação, chamado As Feiras Medievais, tá? Como as feiras passaram a exercer o intercâmbio entre diferentes lugares do continente europeu e do mundo, diferentes moedas eram utilizadas nas negociações. A partir de tal momento, surgiu uma nova atividade proporcionada pelo comércio das feiras, tá? Os cambistas, que mais tarde passaram a ser chamados de banqueiros, tá? Que eram comerciantes especializados na troca das diferentes moedas. Eles exerceram um importante papel para o desenvolvimento comercial, pois os bancos e os banqueiros surgiram a partir dessa atividade cambista de troca de moedas, que vão ser trocados por uma moeda única, dependendo do peso e do material, peso, tamanho e material que ela foi produzida, tá?
Criaram-se novos sistemas de pagamento, como letras de feiras e letras de câmbio, que eu já expliquei que era uma espécie de cheque, mas que atualmente dá para a gente especificar mais como um cartão de crédito, de débito. O dinheiro estava seguro num determinado local, ele não precisava carregar bolsas e bolsas de moedas, tá? Por exemplo, e podia usar essas cartas, letras de feira, letras de câmbio, para sacar, né, retirar o dinheiro em outro local ou fazer compras, por exemplo, que vai ser bem semelhante ao cartão de crédito, ao cartão de débito que a gente tem agora, tá? Com a internacionalização dessas atividades comerciais, as feiras vão propiciar o início de desenvolvimento de um novo sistema de administração comercial, tá? Que vai utilizar taxas de juros e outros métodos matemáticos que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Que vai originar aí o lucro, vai originar a balança comercial, que a gente vai ver noções de economia, vai ser um pouquinho mais para frente, não precisamente nesse momento, tá? Ali mais próximo das grandes navegações. Continuando, nesse período também a gente tem uma nova definição do papel da igreja. Se lá no início da Idade Média a gente está tendo também o início da Igreja Católica, da sua consolidação, aqui a gente vai ter pós-feudalismo, um fortalecimento ainda maior da igreja, tá? Então vamos lá. A igreja, ela vai servir como amparo espiritual. Mas a igreja vai ter só esse papel? Não, tá? A igreja vai ser a instituição mais poderosa da Idade Média, vai deter grandes riquezas, controlar a vida pública e privada da população europeia. Isso quer dizer que ela vai controlar o modo que a pessoa se veste, tá? Como ela se comporta, o que ela come, como ela vai se relacionar com as pessoas, tanto dentro quanto fora da casa dela, tá ok? E esse poder da igreja, tá? Vai ter uma organização e uma riqueza que vai ser hierárquica, ou seja, a gente vai ter diferentes classes de poderes ali dentro, tá? A gente vai ter o líder supremo, que vai ser o bispo de Roma ou o papa, tá? Que vai estar no topo da hierarquia. Depois a gente vai ter os bispos, os padres, os frades, os freis e assim por diante, tá? Igual na nossa escola. A nossa escola, ela é hierarquizada. Então, na base ali, a gente tem os alunos, né? Com maior autoridade, a gente tem os funcionários da escola, que estão desde os funcionários da limpeza e alimentação, professores, né? Aí depois coordenadores, que tá... Cada vez que a gente fala um nome aqui, a gente tem um nível de hierarquia maior, ou seja, o poder dele está maior, né? O coordenador, supervisor, vice-diretor e, por último, o diretor, que está ali no topo da cadeia de poder da escola, tá? A igreja vai ser isenta de impostos, tá? E vai ter várias riquezas adquiridas, principalmente no período do feudalismo, tá? Cada comunidade cristã, isso está lá no PDF também de vocês, vai possuir um bispo eleito pelos fiéis, os padres responsáveis pelo ensino da religião e pelas cerimônias, e os diáconos responsáveis pela administração e assistência à população, disponível no site toda a matéria, tá? Só que nesse período a gente vai ter um certo probleminha, que vai ser a ausência de valores e ociosidade do clero, tá? O clero nesse período vai participar tanto da vida social quanto da vida política, tá? Vão entrar em contato direto com a população. A gente vai ter a divisão do clero secular e regular. O regular é esse que está em contato direto, e o secular vão ser aqueles que vão viver exclusivamente para a vida religiosa, como o caso das irmãs carmelitas do Pé Descalço, que tem aqui em Brasília, que elas vivem de clausura, ou seja, a partir do momento que elas fizeram os votos delas, elas não têm mais contato com o mundo exterior, ou um mínimo contato, tá?
Por causa dessa ausência de valores, a gente vai ter uma reforma na igreja, uma mudança que vai gerar aí os votos de castidade, tá? Ou seja, o não relacionamento com pessoas do outro sexo, tá? A vida exclusiva para Deus, né? Para religiosidade, e com isso vai nascer as regras de São Bento, que daí vai ter origem a ordem dos beneditinos, dos franciscanos, na Europa, tá? Então vamos lá. O que são essas regras de São Bento? Os tópicos das regras de São Bento, que estão disponíveis também no site Mundo Educação e no PDF que eu deixei disponibilizado, dizem o seguinte: os tópicos da regra de São Bento versavam desde a importância do silêncio, da oração, da humildade, do papel do abade, das vigílias, até fatores corriqueiros como de que modo deveriam ser guardadas e usadas as ferramentas dentro dos mosteiros, o celeiro, a cozinha, etc. E assim por diante. Os tópicos da regra de São Bento abarcavam toda a vida cotidiana dos monges, estabelecendo hábitos que aos poucos instituíram uma estrutura disciplinadora. A regra foi tão eficaz que a partir do século IX tornou-se obrigatória em todos os mosteiros do Império Carolíngio. Na época de Luís I, o Pio, filho de Carlos Magno, ainda do período, do Império Carolíngio. Então, aqui vocês têm uma noção do poder da igreja, né? De como era o poder da igreja nesse período. A igreja vai começar a perder forças só ali no período da Reforma Protestante, da Contra-Reforma, que é quando vão nascer outras religiões. Que vocês não viram ainda, e nós vamos ver daqui a algumas poucas aulas, tá bom? Eu espero que tudo tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, ou coloquem questionamento no mural, ou me chamem no WhatsApp, tá ok? Das 13 às 18.